As mulheres e as suas histórias, tão diferentes e ao mesmo tempo feitas da mesma matéria. Coragem. Histórias que não nascem prontas, mas se constroem. Que não apagam o passado, mas o ressignificam. Olá, sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semanas que conta histórias de mulheres inspiradoras do nosso país. O nosso espaço para refletir e valorizar a nossa própria jornada. O nosso bate-papo de hoje é com uma mulher que desde muito cedo entendeu que a vida não seria fácil, mas que seria possível. Hoje ela é referência nacional em estética, saúde da pele e autoestima. Uma história repleta de fé, coragem e recomeços. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Patrícia Elias. Olá! Prazer, Abiane. Que gostoso você receber a gente aqui, viu? Eu que agradeço pelo carinho e por você me convidar aí para essa entrevista maravilhosa. Ah, que gostoso. Vem comigo. Por gentileza. Licença. Paty, conta pra gente onde nós estamos. Estamos aqui na Clínica de Estética Patrícia Elias, que fica em São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, perto da Avenida Paulista. Há quanto tempo você tá aqui? Aqui nós estamos já há quase 9 anos. Bastante tempo. Uhum. Que delícia, mas há muito tempo você já fala direto com as pessoas que estão em casa e também pelas redes sociais. Perfeito, exatamente. Já tenho um canal já no YouTube já desde 2016. Muito tempo, né? Uhum. Como que era para você começar a gravar? Como que surgiu essa ideia de começar a falar com as pessoas em casa? Certo, foi assim, digamos assim, a rede social e a clínica, simultaneamente, elas surgiram ao mesmo tempo. A gente sabe, provavelmente você que a acompanha, deve ver os vídeos, deve pensar a mesma coisa que a gente. Você que ainda está conhecendo ela agora, fala assim, nossa, ela tem vídeos? Tem, mas ela também tem uma história incrível. E é isso que a gente vai saber hoje. Podemos conversar? Com certeza. Então, vamos embora. Paty, quando você começa a observar a sua vida hoje, o que passa quando você lembra da criança que você foi? Superação, com certeza. Felicidade de ter realizado, conquista e com certeza gratidão. Sou muito grata a Deus por ter me dado uma oportunidade e dado uma pausa, né, no sofrimento, que quem sabe da minha trajetória, minha vida foi só sofrimento, 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 mas teve um determinado tempo que eu, cansada de sofrer, ele me deu essa oportunidade de sorrir e ser feliz. Então, gratidão. Quando eu ouço um pouco da sua história, né, e fui lendo algumas coisas, o coração vai ficando apertado, né, de imaginar o que uma criança pode ter passado na idade que você passou. Você é de uma família de meio-irmãos, né, grande, você é a sexta. Como que foi a sua infância, assim, o que você passou na sua infância? Muitas coisas. Realmente, assim, minha mãe, nós somos 8 meio-irmãos, né? E minha mãe, eu só tive a aproximação dela com ela só com apenas 4 anos de idade. Então eu tenho vaga lembrança da minha mãe. Se você falar desenha pra mim, ou se eu tenho algum retrato, algo assim do gênero, eu não tenho, mas eu tenho lembranças. Uhum. Aí eu convivi com minha mãe só com 4 aninhos. Depois disso, infelizmente, ela partiu de uma forma bem assim, bem delicada, né? Uhum. Foi embora, foi tirada de mim. Na minha frente, com 4 anos de idade, e eu não pude fazer nada. E ela também tinha o probleminha também que ela era alcoólatra,
Quando minha mãe era viva, também teve um tempo que nós moramos na rua, porque ela não tinha local fixo. Ela, por ser uma pessoa dependente de álcool, então ela não ficava sóbria, não tinha um trabalho fixo, casa, né? Então nós ficávamos assim, vagando, cidade por cidades, e pedindo ajudas para poder sobreviver. E assim eu fui crescer. Depois que ela foi tirada de mim, eu fiquei morando em casas de outros familiares, pessoas desconhecidas, porque vai falar, tá bom, ela não tem pai, mas eu não tive mãe, mas também não tive pai. Não tive Você não avós, conheceu ninguém, assim? Não, Nada. Literalmente. É estranho falar isso, né? Porque assim, eu já ouvi relatos dos meus familiares que são muito grandes, porém, ao mesmo tempo, grandes, mas ao mesmo tempo eu não tive. Meu pai eu não conheci, minha mãe somente com 4 anos de idade. Minha tia, tio não conheci, vós não conheci. Então, assim, meus 8 irmãos, por a gente ter sido criado pouco tempo juntos, e somente alguns, não todos, até hoje em dia nós não temos uma aproximação afetiva de irmãos. E você presenciou a morte da sua mãe. Como que é isso para uma criança de 4 anos? Você tem muito essa lembrança ainda? Isso fica dentro de você? Deus, assim, digamos assim, que essa ferida, ela foi cicatrizada. Mas cicatrizes ficam, né? Já se machucou? Dói, sangra, machuca, fere. Mas depois que vem a cicatriz, fica marcas. E essas marcas, essas cicatrizes, a gente tem que aprender a superar. É certo que quando eu lembro, obviamente ficarei emocionada, é minha mãe, eu sou ser humano, vou falar 1000 vezes dessa história, 1000 vezes eu vou ficar emocionada. Mas assim, o que representa uma cicatriz? A cicatriz é um tecido mais forte do que um tecido normal da pele. A pele é epiderme, derme, e quando você rompe isso, vem um tecido mais fibroso. E esse tecido é um tecido forte, é o que nós devemos fazer o quê? Exatamente isso, nos fortalecer com a nossa história, mesmo que seja através da dor. Então sim, foi muito doloroso ver ela na minha frente ali, eu totalmente incapacitada com 4 anos, o que eu iria fazer? Nós apenas estávamos jogando pedra para poder tentar separar e gritando e pedindo socorro. Mas ali ela acabou sendo agredida, espancada e foi embora, porque quando ela chegou ao hospital, acabou tendo hemorragia interna e ela faleceu. Então a lembrança que eu tenho é vaga dela e ela ali no caixãozinho toda gelada, branca. E foi embora. Foi assim que ela foi tirada de mim. Ela foi tirada. E essa pessoa que tirou, nem sequer era marido dela, era uma pessoa também que bebia, que a conheceu ela por curto período. E a única lembrança que eu tenho dele, antes dele tirar a vida da minha mãe, é que foi na cidade de Lins. Eu lembro, isso daí é marcante na minha cabeça, eu tinha uns quase 4 aninhos de idade, aqui era o quartel, aí ele estava sentado, e ele perguntou pra mim, sua mãe tá em casa? Aí eu falei, deve estar. E ele estava totalmente embriagado. Aí ele fez uma pergunta pra mim, vem aqui conversar comigo. Quanto que é X mais X? Sei lá, não lembro exatamente o que ele havia perguntado e eu não soube responder. Aí ele pegou e cuspiu no meu rosto. Essa é a lembrança que eu tenho dele. Como que é passar esse tipo de infância, né? Com tudo isso que a gente já está falando, que momento da sua vida que você não se entregou? Porque quando a gente pensa sobre isso, Paty, a gente pensa que você teria vários motivos para de repente não ter se reerguido tanto, ou não estar onde você está, da forma que você está, conseguir falar sobre isso. Qual o momento da sua vida que você entendeu que você não queria viver aquela vida, que você precisava dar um outro rumo para você? Sim, bom, eu aí 4 anos, perdi minha mãe, etc, morei aí, fui morar com outras pessoas que também passei fome, humilhações e assim vai, comecei a trabalhar cedo e muitas dificuldades, bullying, tudo que você imaginar assim,
de pesado aconteceu comigo. Porém, quando eu tive 9 anos de idade, do meu 9 aos 14 anos, eu morei com uma senhora que ela era evangélica. Então, meio que ela me trouxe para o caminho, que foi por ela que eu consegui, né, meu aprendizado de leitura aos 12 anos, através da Bíblia, do livro sagrado, foi por onde que eu aprendi a ler. E nesse período dos 9 aos 14, frequentei ali a igreja e tudo mais, eu peguei um pouco essa essência, entendeu? Deixei Deus entrar na minha vida. Eu deixei Deus, tanto é que na época eu fui batizada, ou seja, eu aceitei o Espírito Santo, aceitei Deus, mas ainda assim, a minha cruz eu tive que carregar por muito tempo. Então, aquilo me deu um fôlego. Meu Deus! Ó, você que está ouvindo essa história, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Sim. Mas eu vou querer saber como é que você veio parar em São Paulo, como você conheceu seu esposo e como você se tornou quem é hoje. Mas depois do intervalo, pode ser? Com certeza. Vamos lá. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conta um pouco da história da Patrícia Elias, que é referência nacional em saúde da pele, estética, autoestima. Uma mulher que eleva muitas outras mulheres em vários sentidos, não só pela beleza, mas principalmente da beleza que sai de dentro para fora. Paty, a gente conversou um pouquinho sobre a sua infância, né? E você contou várias situações pra gente, tristes, angustiantes. Quando foi que você mudou e chegou aqui em São Paulo? Como que isso aconteceu? Certo, então depois eu também trabalhei na SPC, né? Trabalhei na SPC dos meus 12 até meus 14, 15 anos, juntei um dinheirinho, depois eu trabalhei como babá, depois eu trabalhei como assistente do lar por um tempinho e comecei a juntar um dinheiro. Assim que eu tinha o dinheiro suficiente, eu vim para São Paulo, eu e uma colega. Na sorte mesmo, sem conhecer ninguém, dividimos por um período assim um quartinho, arrumei meu primeiro emprego. Aqui foi um salão onde eu trabalhei por muito tempo, perto do aeroporto. Então ali eu fiquei trabalhando como assistente geral. Ganhava muito pouquinho, passei por muita necessidade ainda, mas nunca desistindo, porque sempre lá no fundinho do meu coração, eu sempre ouvi aquela voz: não desista, estou do seu lado, não desista. Muitas dificuldades ainda tinha que enfrentar, sempre atrasava o meu aluguel, vivia contando moedinhas, então com muitas dificuldades nunca desisti. Já tive, infelizmente, por causa de tudo isso que eu passei, e também naquela época muito difícil, depressão, várias vezes. Você chegou a ter pensamentos ruins? Na hora que você falou, você chega, eu já sei a resposta é sim. 3 vezes, na verdade, foi tão ruim que eu não só pensei, como eu quase tentei o ato. 3 vezes. Mas, quando eu tentei, e aquela voz, não faça isso, porque se fizer vai ser pior. Eu falei, mas como se fizer vai ser pior? Porque se eu fizer, acabou. Ele, não acaba bem assim. Não é bem assim que funciona. Por enquanto você não está preparada para essa história. Eu falei, tá bom, mas eu vou ouvir então. E sempre aquela voz, não faça porque vai ser pior. Eu falei, mas se é pior, se eu acabar, acabou. Falei, não é bem assim que funciona. E eu fiz o pacto com Deus. Falei, olha, então vamos lá. Agora chegou a hora de eu selar aqui o nosso pacto, né? Ou o Senhor muda a minha vida, ou eu não quero mais, o Senhor está sabendo do meu coração, estou falando de verdade. Então, o que você quer? Vamos fazer o seguinte. O que as pessoas nesse mundo aqui querem, infelizmente? Obviamente, nós precisamos... Eu sempre passei fome. Eu não tive casa, não tenho carro, passo fome, isso. Então, obviamente, eu preciso de financeiro e de dinheiro. Então, sim. Porque saúde eu já tenho. Então, se saúde eu já tenho, permaneça assim. Por que eu vou pedir saúde se eu já tinha saúde? Entendeu? O que eu não tinha na época? Dinheiro, prosperidade. Então, é óbvio que eu ia pedir. Porque muitas pessoas falam, por que não fez igual Salomão, pedir sabedoria? Tudo bem, né?
Mas Deus deu sabedoria e ele se tornou um rei mais rico também. Só que eu já fui logo pro dinheiro, por aí etapa de sabedoria. Deixa o sábio, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu não quero passar fome. Eu não quero mais passar fome. Aí tá, então assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aposta na lotérica lá, ganho uma bolada milionária, ou o Senhor coloca uma pessoa de luz no meu caminho para eu conseguir essa jornada, né? Essa cruz que está tão pesada para mim. Uma pessoa que vai acrescentar, que vai me ajudar, um companheiro, etc. Então, qualquer um dos dois eu ficarei imensamente honrada e feliz. Enfim, daí passando-se 3 dias, eu peguei aquele bilhete, até transferi, eu falei, ai meu Deus, fiquei milionária, ai que delícia. Ai, fui lá no quarto, fechei a chave, tava até tremendo, eu falei, meu Deus, não tô preparada para receber isso, porque eu obviamente na que tava prêmio acumulado, né? Eu ganhei, tenho certeza, fui conferir, não acertei um número. Passaram-se mais 2 dias onde que eu conheci o meu marido do Luiz, que nós estamos quase 18 anos juntos. Que maravilha! E como você entrou no mundo da estética para hoje ajudar tantas mulheres a se reconhecerem na frente do espelho? Sim, daí também é uma história bem linda, porque após eu conhecê-lo, depois de um tempo ele fez a faculdade de Direito e ele que meio que falou, e aí? E você? Você não vai fazer nada? Você me incentivou, porque eu incentivei. Ele despertou esse interesse que assim, ele assistiu um filme e esse filme ele falou, eu preciso fazer direito, porque eu quero ser policial federal, porque esse filme tocou muito nele, ele queria muito. Aí ele foi lá e ele é sempre muito dedicado. Então ele passou de primeira, exemplar e tudo mais. Quando ele estava na metade da faculdade, ele falou, e você? Eu? Aí meu coração começou assim, sabe, bater tão forte, eu falei, Jesus Cristo. Aí veio aqueles pensamentos, né, que a gente sempre tenta se auto-sabotar. Aí eu pensei, putz, eu aprendi a ler muito tarde, eu pensando comigo, aprendi a ler tarde, eu não tenho esse hábito de ficar lendo, etc. Eu falei, será que eu sou capaz? Eu pensando. Aí ele, não, você vai ter que fazer. Eu falei, amor, mas não. Eu falei, você não vai achar. E por que não? Você vai ter que fazer alguma faculdade. Aí eu falei, não, eu não quero fazer curso. O meu sonho é enfrentar as minhas dificuldades, os meus pesadelos. E o meu maior sonho da minha vida seria fazer faculdade, né? Não um cursinho normal. Tudo bem as pessoas fazerem curso normal, mas eu queria. Daí ele falou assim, aí eu falei pra ele, não adianta ficar procurando, não existe curso de estética lá deitado em meu coração assim. Ele, não é possível, ele foi procurar, porque se dependesse de mim, eu tava morrendo de medo. Eu lembro como se fosse hoje, onde nós morávamos naquela época, era uma casa também bem humilde e 2 camas de solteiro deitada aqui. E ele levantou e foi pro computador. Aquilo ali começou a me dar um aperto, um desespero. Fiquei gelada e ele, não, vou achar. Eu falei, não, amor, para de procurar que não existe, não tem como. Aí ele, achei. Achei. Aqui, ó, reconhecido pelo MEC, bacharel em estética, isso você vai fazer. Eu falei, não, ele, não tem mais não. Ou você faz, ou a gente termina hoje, porque eu não quero uma pessoa, uma mulher do meu lado, derrotada, que só lamenta, sabe assim, que não tem perspectiva de vida, futuro nenhum. Você é capaz. Eu estou do seu lado porque eu conheço o seu potencial. Acontece que você está acomodada. Então, ou você pega seus documentos e se inscreva agora, ou a gente termina. Eu, oh my God. Fui lá, peguei o documento, aí ele fez a inscrição, daí eu peguei e falei pra ele, tudo bem, só vou te pedir uma coisa, você sabe das minhas dificuldades, né, que eu aprendi muito tarde, se eu precisar de ajuda nas matérias, nas coisas lá da escola, você me ajuda? Ele, é para isso que eu estou aqui. Concluí a faculdade toda, Nunca nesse período eu pedi uma ajuda para ele. Logo em seguida entrei já na área da estética, ou seja, eu fiz a faculdade primeiro para me tornar uma profissional, abrimos a clínica e o canal no YouTube também. Que maravilha, e é a história que vocês conhecem. Tudo isso e muito mais tá nesse livro?
Aqui nesse livro, o nome por si já fala, né? Seja o seu próprio milagre. Porque muitas pessoas, assim como eu na época, ficava esperando o milagre acontecer. Ficava ali, não, uma hora acontece, dependendo de outras pessoas, isso e isso, sempre colocando em culpas em outras pessoas, que Deus está do nosso lado, mas nós temos que tomar a nossa decisão. Nós temos essa autonomia. Deus nos deu livre e arbítrio, ou seja, a nossa escolha que vai refletir no nosso futuro. E eu escolhi não seguir o mesmo caminho da minha mãe, não beber, não ser uma alcoólatra, não usar drogas, não fazer coisas ilícitas e erradas. Então eu escolhi isso para minha vida. Eu escolhi ser a primeira da minha família a ter um curso superior. É inspirador. O nosso programa, ele chama Retratos Femininos, porque ao invés de uma foto, que a gente hoje até usa filtros para ficar bonita, né? Mais ainda, o retrato captura a essência das mulheres. Enquanto a gente foi conversando, a gente foi tirando algumas fotinhas suas e eu quero que você olhe e conte para mim quem é a Patrícia que você está vendo aqui. Essa foi bem aqui. Pois é, essa daqui representa aí vitoriosa. E aqui ela está do lado de uma apresentadora respeitável, uma apresentadora conceituada, uma pessoa dando depoimento, entendeu? Da vida. Então aqui vitoriosa, aqui, digamos, realizada perto dos produtos. Queira ou não, é um sonho. Todos os espaços são um sonho, né? Criar a minha linha de dermocosmético foi um sonho que eu tinha. Fazer um livro era um sonho que eu tinha. Ter o meu carro, que eu falei pra você, era um sonho que eu tinha. Minha casa, um sonho que eu tinha. Então, lembra que eu falei que Deus fez ali o caminho, Ele desenhou tudo, e tudo exatamente como Deus planejou. Está acontecendo. Isso até me assusta, porque Ele falou, você vai ter isso, vai acontecer isso nesse passo, e logo, logo aquele outro grandioso que eu falei para você. Tomara, seja feita a vontade de Deus. Aqui, essa daqui também tá linda, né? Mais um sonho também, que é a clínica totalmente reformada, a gente reformou há pouco tempo, e mais uma realização, que assim, agora não só posso ajudar as pessoas de uma forma do outro lado, né, que as pessoas me seguem através do Instagram, das minhas redes sociais, mas também de uma forma presencial. E essa daqui está representando, como eu estou aqui na foto sozinha, com um olhar assim de esperança, esperando as pessoas chegarem até mim. Gostoso. Aqui, ó. Vem, estou te esperando. Estou te esperando. Você é feliz? Graças a Deus. Eu acho que assim, não somente colocar agora materialmente, entendeu? Porque uma vez que a gente sai daquele perigo, que é aquela coisa assim, passar fome, etc., a gente vê que material não é tudo. O que é realmente a felicidade? É você ter um coração bom, um coração puro, um coração que o tempo não deixou contaminar. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. Eu que a gente se veja mais vezes nesse mundo, que tenham pessoas cada vez mais parecidas com você, inspiradoras, fortes, corajosas, cheia de garra, com um coração bom demais. E eu espero que você de casa tenha gostado do nosso Retratos Femininos desse final de semana. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. E agora eu quero um abraço. Obrigada. Que Deus te abençoe. E esse abraço aqui, ó, você que está em casa, sinta-se também abraçado. Esse abraço gostoso aqui, apertadinho, caloroso, com muito amor e carinho para vocês também.
verdadeira beleza não nasce da perfeição, nasce da travessia. Existem mulheres que não nasceram em jardins, mas aprenderam a florescer no chão mais árido.